a parábola do trigo e do joio, Mateus 13, 24 a 30. Inicialmente, irmãos, eu queria ler Mateus 13, 34 e 35, que vai aparecer ali. Olha o que a Bíblia diz. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumpriu-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, se cumpre essa palavra profética em Jesus ao usar as parábolas. Nós já falamos sobre algumas parábolas, entendemos que foi um recurso usado por Jesus, didático. Inclusive, nós temos algumas vantagens, e o William Barclay, ele fala sobre algumas vantagens didáticas sobre as parábolas. A primeira é que a parábola transforma a verdade em algo concreto, para não ficar uma coisa abstrata, distante. Esse recurso no tempo de Jesus foi importante porque tornou o abstrato em concreto, porque ideias abstratas são geralmente difíceis de entender. Outra vantagem é que a parábola começa por questões que as pessoas entendem. Então Jesus tem uma audiência, é um contexto judaico, é um contexto muitas vezes agrícola ou de pescaria, da vida cotidiana daquele tempo, e Jesus começa dentro daquilo que as pessoas estão entendendo aqui e agora, daquela realidade, e avança no seu entendimento, na sua aplicação. A terceira vantagem é que ele diz que a parábola tem o poder de despertar o interesse. Quando alguém conta uma história, o pessoal para ouvir. Como é que vai ser isso? No contexto oriental, sobretudo, até hoje as pessoas gostam de histórias. Gostam de ouvir histórias. E é uma maneira de proclamar o evangelho, né? Provoca esse interesse. Uma outra vantagem é que a parábola oferece uma oportunidade para as pessoas descobrirem a verdade a partir dessa história. Há uma verdade. Geralmente a parábola quer enfatizar algo, destacar algo, então isso é importante. Também a parábola revela a verdade àquele que deseja. Então a parábola cria aparentemente um obstáculo que força a pessoa a pensar e a entender, e esconde a verdade daqueles que não estão interessados. Então isso é importante também, Jesus mesmo já falou sobre isso. E por fim, a parábola é falada, não é escrita. A palavra é falada, a história é contada, não é lida. Então tem um impacto imediato nos ouvintes. Nós vimos na parábola da semana passada que Jesus estava na praia, sentado num barco, para ministrar as pessoas que estavam na praia. Alguns estudiosos dizem que esse contexto da parábola do joio e do trigo e do joio, está dentro desse contexto. Seriam as mesmas pessoas que ouviram a parábola do semeador. Esse capítulo tem uma série de parábolas. Nós vimos que Jesus disse, vocês têm que entender essa parábola do semeador para entender tudo, como fosse uma chave. Está muito fresquinho em nossa memória, nós falamos isso na semana passada. Então a mesma audiência. Então a partir do 24, nós vamos ler a história contada por Jesus, 24 ao 30, de Mateus 13. Diz assim na NVI. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, preste atenção, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? Ele diz, o inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? 29, ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Olha que história interessante,
você já deve ter ouvido muitas vezes. Eu entendo que tem muitas coisas que nós precisamos entender aí, tirar algumas ideias erradas. Primeiro, o verso 24 fala sobre o reino dos céus. O contexto de Mateus, nós vimos ali, não é? O reino dos céus é como? Então, Jesus está falando sobre o reino. É importante dizer, é importante lembrar que no contexto do livro de Mateus, sempre você vai encontrar reino dos céus. Né? Os judeus não gostavam de usar o nome de Deus direto. Por isso que no livro de Marcos, que é um livro para gentios, gregos, e Lucas, para gregos, é usada a expressão reino de Deus com facilidade. Mateus sempre reino dos céus. É uma curiosidade, é a cultura judaica, a gente tem que entender isso. Então nós temos aqui uma semeadura. Nós vimos na parábola do semeador a semente caindo. Aqui nós temos uma semeadura de um campo. E fala de joio. O texto diz que o joio é semelhante ao trigo, não pode ser percebido quando está crescendo pequenininho. Só quando ele cresce que dá para descobrir quem é quem. Não é? É interessante isso. O que percebemos então no 24 ao 30? Segundo o texto. Primeiro, o texto diz que o inimigo ressemeou o campo. Essa é a ideia, ressemear. O campo já estava semeado. O inimigo ressemeou. Verso 24 e 25, literalmente semeou ou ressemeou. E ele semeia ou ressemeia o joio, não a semente boa. É interessante que o inimigo semeia no terreno do outro. Já não é uma atitude boa. Semeia. É interessante pensar que isso acontecia. Alguém semear o campo do outro com uma semente ruim para prejudicar aquela semeadura. Então, quando Jesus fala dessa semeadura, ele está falando de uma coisa que todo mundo sabia, como ocorria. É interessante. O William Hendricks diz que o que esse inimigo faz é mesquinho, cruel e covarde. Ele espera até que todos estejam em profundo sono para não ser visto e apanhado em flagrante. Não tinha câmera naquele tempo, não é? Para poder vigiar. Quando todo mundo está dormindo, ele vai lá semear o joio. Eu fiz um resumo aqui dessa parte. A gente pode entender assim, que o inimigo, ele demonstra que tinha um planejamento, porque sabia que o terreno estava semeado direitinho. Ele pensou antes. Ele tinha um foco para executar o plano. Qual era o foco? Prejudicar a plantação. Esperteza para não ser pego. Fez isso quando todos dormiam. Então ele fez isso escondido. E ausência de honestidade, porque ele estava agindo de forma cruel, desumana, porque um terreno perfeito, trabalhado, plantado direitinho, ele estava jogando uma semente para prejudicar aquela primeira semeadura. É interessante isso. Segundo, que o texto nos mostra é a presença do joio. A presença do joio só se tornou evidente mais tarde. Por isso a surpresa. O verso 26 diz aí, quando o trigo formou espigas, o joio apareceu. Porque só pode ser notado o joio depois. E aí houve essa percepção, a evidência que naquele campo havia mais do que as sementes boas, tinham nascido ervas daninhas também. Terceiro, houve, portanto, por causa disso, segundo o texto, um estranhamento diante daquilo que estava crescendo no campo. Espera aí, nós não plantamos isso, está nascendo isso, apareceu isso. Então, os servos ficaram, inclusive, furiosos diante do joio que havia surgido, verso 27. Porque eles não tinham plantado o joio e o joio apareceu. Foi uma surpresa. 4, o texto nos ensina aí, nos mostra, melhor dizendo, que os servos queriam retirar o joio, mas o fazendeiro disse que não seria possível para não comprometer o trigo. Deixa aí. Verso 28 e 29. E por fim, o fazendeiro permite que eles cresçam juntos, joio e trigo, até o dia da colheita. Até o dia da colheita. Assim não ia ser prejudicado a boa semente. E os encarregados da colheita retirariam o joio para ser queimado. Primeiro, retira o joio para ser queimado. E depois o trigo levado para o celeiro. Então,
nós temos um claro contraste aqui: o trigo seria amarrado para ser queimado, o joio reunido para ser levado para o celeiro. Então quem é retirado primeiro vai para o fogo, vai para ser queimado. É isso que o texto está mostrando a gente aqui. Então, depois da história, os discípulos ficaram interessados em saber, porque até aqui nós temos uma história. Dentro do contexto judaico, todo mundo sabia o que era aquilo, semear no campo do outro, sabia o que era aquilo, sabia de semeadura. E aí, a partir do verso 36, diz assim a palavra do Senhor: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio e do campo. O texto aqui em português não fica claro, mas eles estavam ansiosos, queriam saber, estavam interessados. Conta para a gente, que negócio é esse? Verso 37 diz: ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Aí Jesus vai agora dizer: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeia é o diabo, a colheita é o fim desta era, os encarregados da colheita são os anjos. 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam o mal. Ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá, note bem, é um texto forte, não é? Jesus está dizendo: onde haverá choro e ranger de dentes. Então, diferente disso, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ou quem é capaz de ouvir, né, a NVT, né, ouça com atenção. Então essa colheita do fim dos tempos, desfecho da história, Jesus está falando aqui. Então Jesus clareia a parábola aqui. Então a gente pode resumir o quadro da parábola apresentada por Jesus assim, como você está vendo aí: o semeador, Filho do Homem. O campo é o mundo, não a igreja. O campo é o mundo, não a igreja. No ambiente dos santos, nós encontramos joio, mas a parábola está mostrando que o campo é o mundo, não a igreja. Muitas pessoas pensam que a igreja tem joio, tem trigo, deixa crescer. Não, não é isso que a parábola está dizendo. Vamos entender bem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo é o diabo, a colheita é o fim dessa era. Os encarregados da colheita são os anjos. Então, os anjos terão uma função de arrancar ou retirar o joio para ser queimado na fornalha ardente, é o que o texto está dizendo, no fim dos tempos. Esse é o quadro da parábola. O que a gente pode, meus irmãos, aprender nessa parábola? Eu destaquei 3 verdades importantes que nós precisamos pensar aqui, a partir da parábola contada por Jesus e a partir da aplicação da parábola por Jesus. Não dá para inventar aqui, porque é muito direto. Primeira coisa é que nós devemos compreender a natureza do reino dos céus. Estou usando o reino dos céus para ficar juntinho com Mateus. A natureza do reino de Deus. Qual é a natureza? O verso 24 diz que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Então, tudo do reino de Deus é interessante, é bom, é maravilhoso. Nós devemos entender: o reino dos céus é como um homem que semeou. Como o reino de Deus aparece. Nós, como igreja, verbalizamos o reino, explicitamos o reino, tornamos o reino claro, né, os valores do reino. Então, mesmo os discípulos convivendo e a audiência ali, muitas pessoas não estavam entendendo sobre o reino de Deus. Havia uma expectativa sobre um reino messiânico. Os profetas falaram do reino messiânico. Inclusive, há judeus hoje, em sua maioria, que esperam o Messias. Messias é o ungido, espera o ungido. Cristo ungido. Então temos uma palavrinha hebraica, uma palavra grega, Messias e Cristo, significa a mesma coisa, ungido. Há uma expectativa, e quando Jesus aparece havia uma expectativa. Como esse reino vai ser revelado, vai ser mostrado? Como que vai acontecer isso? Então, eles tinham essa expectativa do reino de Deus. Mas quando Jesus chega e fala do reino de Deus, parece que está tudo diferente. Não é nada daquilo que eles pensavam. Não tinha um exército ali para lutar em prol dos judeus, oprimidos pelos romanos, daquele contexto. É diferente. O reino está sendo implantado.
o reino é o domínio de Deus. Tanto lá como aqui, o reino de Deus tem se manifestado no coração dos homens. O reinado de Deus, no Pai Nosso nós aprendemos, venha o teu reino, que é o domínio de Deus. Uma pessoa que está debaixo desse domínio, está vivendo outro tipo de vida. E naquele tempo já Jesus está falando sobre isso. O reino está sendo implantado, mas não daquele formato na mente dos judeus e daqueles que tinham expectativa da tradição hebraica, da palavra profética do Antigo Testamento, de um reino que iria resolver os problemas. Então, essa parábola nos faz entender a natureza do reino, como que as coisas estão acontecendo. Então, desde o tempo de Jesus até hoje, o reino está sendo implantado, está sendo divulgado, está crescendo, está atingindo pessoas. Jesus, então, o reino chegou. Jesus está falando. Mas não chegou do jeito que vocês pensavam, né? Isso fica claro aqui. Para eles, o reino é o domínio de Deus. Então, nós devemos, a partir disso, entender os valores do reino de Deus. A Bíblia fala, né? O reino é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então nós devemos entender que esse reino está crescendo. Existem várias parábolas do reino para mostrar esse crescimento do reino. De repente você não está vendo nada, mas o reino está crescendo e ele é vitorioso. Haverá um desfecho desse reino. Porque o reino é um princípio, é um desenvolvimento, é uma consumação. E nós devemos entender quem é o rei desse reino. No contexto do livro do Apocalipse, sobretudo, em todo o Novo Testamento, nós vemos que havia um imperador reinando. Mas na revelação de João diz que há um que reina sobre todos, que é Jesus, o Alfa e o Ômega. Aquele que reina. Aparentemente, parece que um poderoso está reinando, mas quem reina de fato é Jesus. Ele tem todo o poder. Em seu ministério, Jesus quis sempre mostrar isso para os seus discípulos. Entre os samaritanos, não receberam a palavra, Tiago e João, a gente pode mandar fogo para consumi-los? Jesus, espera aí. Não é assim. Não é assim que a gente tem que caminhar. Porque os discípulos tiveram dificuldade ao longo do ministério de Jesus e algumas coisas só entenderam depois sobre a natureza do reino dos céus, do reino de Deus. Essa parábola nos faz pensar sobre isso, sobre a natureza do reino de Deus. Então, se você está no reino de Deus, tem que entender o que envolve esse reino para que você caminhe bem. Segundo, nós devemos compreender a diferença entre os filhos do reino e os filhos do maligno. A diferença. Existem algumas coisas importantes aqui. O verso 38 diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Jesus disse: o campo é o mundo. Então, novamente, o campo não é a igreja, o campo é o mundo. O que Jesus está mostrando é uma realidade que acontece no mundo, está acontecendo no mundo. No mundo tem a boa semeadura de Deus, os filhos do reino, e no mundo tem o joio que foi semeado pelo maligno. Essa situação vai acontecer até o final, quando haverá uma separação. Então o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Tem diferença, não é igual. Os filhos do reino sempre vão caminhar de forma honesta, íntegra. Eles não apenas parecem ser trigo, eles são trigo de verdade. Quando naquele campo, na primeira semeadura, era trigo. Porque quem semeia é o filho do homem. O filho do homem, Jesus, semeia coisas boas. Mas houve um adversário para semear outra coisa, para crescer junto ali. Essa é a realidade. Então nós já sabemos que os filhos do maligno representam o joio, os filhos do reino representam a boa semente, e a gente olha, os filhos do maligno, eles vivem uma simulação, porque o joio é sempre uma simulação. Parece, mas não é. O joio é diferente, simulação, tenta enganar, tenta mostrar o que ele não é de fato. Então, o joio é um engano. Porque quando aquele homem, o inimigo, lançou a semente, lançou uma semente ruim. Os filhos do maligno, que Jesus está mostrando, vivem sempre essa existência que parece, mas não é, na realidade do mundo. Os filhos do reino foram plantados por Deus, plantados por Jesus. Então eles foram plantados para frutificarem coisas boas.
Os filhos do maligno foram plantados pelo maligno, então eles não podem produzir coisas boas. Eles vão tentar parecer o que não são, porque eles foram plantados pelo inimigo. Então essa é a realidade que nós vivemos até hoje no mundo. Enquanto o reino de Deus está avançando, o reino de Deus é sempre vitorioso, e haverá um desfecho do reino de Deus, nós vivemos essa tensão como filhos de Deus e com a manifestação dos filhos das trevas, do joio. Os filhos do reino, eles acompanham os valores do reino. Os filhos do reino agem debaixo do amor do Pai, demonstrando a pessoa do filho, o caráter do filho. Os filhos do maligno agem impulsionados por outros interesses, não pelos interesses de Deus. É assim que a gente tem que ver, e é assim que precisamos fazer essa diferenciação entre os filhos do reino e os filhos do maligno. Como filhos do reino, nós estamos pregando o evangelho genuíno, mas vemos o joio falando outra coisa. Jesus mesmo enfrentou isso com os fariseus. Gente religiosa, gente que se vestia bem, mas que não trazia a palavra de Deus, não estava compreendendo a palavra de Deus. Por isso eu preciso entender, filhos de Deus e filhos do maligno, né? Joio e trigo. O evangelho genuíno está sempre ligado aos filhos do reino. Por isso que os filhos do maligno têm outra mensagem. Os filhos do maligno, eles se escondem. Lembra que o inimigo esperou todo mundo dormir para jogar semente. Uma estratégia. Os filhos do maligno estão cada vez mais distantes da palavra de Deus, do evangelho genuíno. Então nós precisamos pensar nessas diferenças entre os filhos do reino e os filhos do maligno. São comportamentos diferentes. Eles podem acontecer na realidade de uma comunidade, mas o que Jesus está mostrando é uma realidade no mundo, da sociedade. A gente vê isso em todo canto. E muitas vezes a gente pensou nisso erradamente, limitando a realidade da igreja local. Mas é o que nós vemos no mundo. Porque Jesus semeou algo bom e o inimigo semeou algo ruim. Terceiro, meus irmãos, é que nós devemos compreender que o julgamento virá no tempo próprio pela mão de Deus. O julgamento virá no tempo próprio. Quando aquela semente ruim nasceu junto com o joio, os trabalhadores queriam arrancar logo o joio. Mas o fazendeiro tomou uma decisão diferente. Vamos aguardar no tempo certo. Vamos aguardar. Porque se fosse tirada o joio naquele momento, o trigo também sairia. Ia estragar a plantação de Deus. Isso é muito interessante, muito profundo. Nós precisamos ter esse discernimento. Então, enquanto Jesus está semeando a verdade, e sempre semeou a verdade, a igreja que está com os valores do reino semeia também, existem muita gente semeando outra coisa. Então existem no mundo hoje, enquanto nós militamos com a igreja, poderes hostis contra a igreja e contra a semeadura de Deus. Essa é uma realidade. Na parábola do semeador nós vimos que a mente fechada, que é a semente que caiu na beira do caminho, representa esse coração fechado, que não entende a palavra. O diabo vem logo e tira a semente. Enquanto estamos cumprindo a nossa missão, há uma batalha espiritual, muitas vezes, que não dá para ser percebida aos olhos humanos, mas entendida espiritualmente. E aqui também, porque o inimigo semeou uma coisa ruim, enquanto estamos falando dos valores de Deus. Por isso, haveria, segundo o que Jesus nos ensina, um julgamento futuro, no tempo certo, que Deus realizaria. Da mesma forma que aquele fazendeiro na escória disse, não, deixa crescer, que depois a gente tira o joio, queima ele e recolhe o trigo para o celeiro. Então Jesus mostrou, meus irmãos, olha essa declaração, que no mundo não precisamos de rapidez ou violência para julgar os bons e os maus. Nem sempre a gente isso está claro. Por isso vai com cuidado. Tenha cuidado, tenha cautela. Pois Deus quem os julgará. Então, às vezes as pessoas estão sempre acusando, julgando os outros, e a gente tem dificuldade, tem que tomar cuidado em relação a isso, porque Jesus está nos ensinando que no tempo próprio Ele fará isso.
A distinção ele fará. Nem sempre a gente consegue fazer a distinção, mas Deus vai fazer no tempo certo. Haverá um tempo que os anjos farão a separação, é o que o texto está dizendo. Nesse momento, quem ficou no erro, no engano, ou propagou o erro, vai ser arrancado para ser queimado, é o que o texto disse. E a ideia do texto é queimado completamente, arrancado, queimado. Verso 42 e 43 diz assim: eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas há algo interessante aqui, no 43. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Novamente a ideia do reino. Os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, brilharão como o sol. Mas os outros, joio, serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Sofrimento real. Não é uma ideia aqui, uma coisa abstrata, assim. Não, é real. Sofrimento real, Jesus está falando aqui. Então note bem o que vai acontecer no final. A gente precisa desse discernimento. Para Jesus, o reino já tinha se manifestado, enquanto algumas pessoas queriam ver alguma coisa maior, alguém sentado no trono. Esse é o erro, foi o erro daquele tempo. Mas o julgamento, embora o reino havia se manifestado, o julgamento ainda seria adiado para o tempo certo, oportuno. E quando esse julgamento vier, é o que a parábola nos ensina, a separação acontecerá, uma separação absoluta, e então o destino dos filhos do reino e dos filhos do maligno seriam ou serão completamente distintos. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele mostra que no final haveria uma separação e um julgamento. Então nessa hora o falso seria retirado do meio do verdadeiro. No mundo as manifestações malignas e de gente que seguiu o maligno ou do erro serão contempladas por Deus. E Ele vai fazer a colheita. O joio não vai poder mais estar junto com a boa semente. É isso que o texto está dizendo. Então o desenvolvimento dessa era, a história dos homens, nós estamos vivendo a história. O livro de Apocalipse fala de uma pós-história, inclusive, lá no seu final, não é? Do novo céu, nova terra, pós-história, uma realidade final já. Mas nesse momento final da história que a gente conhece, haverá uma colheita, haverá uma separação, e eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso saber como está a minha vida hoje. Como que eu estou conduzindo a minha vida, o que eu sou. Eu preciso saber. Muita gente ouvindo Jesus precisava ouvir isso. Precisava ouvir isso. Filhos de Deus ou filhos do maligno? Que eu sou. Então 3 coisas ficaram claras para nós aqui nessa parábola. Primeiro, a natureza do reino. Nós estamos aqui, a gente percebe até a manifestação das trevas se opondo à igreja, se opondo ao evangelho. Isso é bíblico. O inimigo está militando, está contra, está querendo minar o trabalho de Deus, não vai conseguir, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores porque Ele nos amou. Então a história não terminou, mas a gente já sabe o fim da história, amém, irmãos? Nós já sabemos o fim da história é de um reino vencedor, o reino é vitorioso, o reino de Deus. Eu tenho que entender a natureza desse reino, porque eu participo desse reino, eu verbalizo esse reino, eu exponho os valores desse reino, preciso entender. Segundo, a diferença entre os filhos do reino e os filhos do maligno. A diferença. As coisas estão acontecendo na realidade do mundo, da sociedade. No meio da sociedade tem filhos do reino, tem filhos do maligno. Os filhos do reino foram plantados por Deus, pelo Cristo, o Filho do homem. Os filhos do maligno foram plantados por Satanás, para prejudicar. Na primeira leitura, o texto nos diz assim, ainda, deixem, 30, que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados, os encarregados são os anjos serão incumbidos dessa separação. Não vai ter erro, não vai ter equívoco, porque as coisas de Deus é justiça, é amor, justiça. Eles serão encarregados da colheita. Ele diz,
juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. A ideia de guardar no meu celeiro é essa coisa boa de Deus, trazido para Deus, para o aconchego de Deus, para a segurança de Deus. É isso que o texto está dizendo para nós aqui, meus irmãos. Por isso, aqueles ouvintes precisavam entender pelo menos as três coisas: a natureza do reino, já que esperavam um reino visível, armado, não é? A diferença entre os filhos do reino e os filhos do maligno, preciso saber. A manifestação é diferente, o caráter é diferente, os valores são diferentes, o julgamento que virá no tempo próprio pela mão de Deus. Então haverá um julgamento final, sim. Ele não é agora, será no fim, no tempo certo. Por isso eu tenho que entender onde eu estou em tudo isso. Se eu estou na segurança dos braços do Senhor ou não, ou eu estou no engano, manifestando coisas que não são do reino de Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente caminhe na segurança, entendendo que nós somos semeadura de Deus, que Deus está nos abençoando e que viveremos a eternidade no aconchego, na presença do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe.